É, pessoal, e parece que o fantasma do JCP está voltando. Afinal de contas, o governo está avaliando aumentar o imposto do JCP como uma das alternativas para compensar o IOF. E está já do lado da Petrobras, as coisas estão se complicando também, porque dois grandes bancos cortaram a recomendação das ações da companhia de olho nos dividendos. Mas enquanto o governo não mexe no JCP, vamos falar de notícias boas. Afinal de contas, um bancão acabou de aprovar 90 milhões de reais em pagamento de dividendos em forma de JCP. E o Banco do Brasil, que está recebendo críticas por todos os lados, teve o quarto maior lucro da B3 apenas no primeiro trimestre do ano de 2025 e vamos aproveitar para ver a lista dos top 10. E será que até mesmo a renda fixa vai ficar sem opções de isenção de imposto de renda? E é claro que vamos entender essa proposta do governo também. Olá, amigos do Tia Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria de altíssimo impacto. Afinal de contas, o fantasma de aumentar o imposto sobre o JCP está voltando à discussão aqui do governo. Afinal, ele está em busca constante por formas de equilibrar as contas públicas e cumprir com a meta fiscal. Essa é uma obrigação do governo federal. E uma das estratégias que está sendo colocada em discussão é justamente a mudança na tributação visando aumentar a arrecadação ou compensar a perda de receitas de outros impostos. E é nesse contexto que saiu a notícia, trazida pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, de que o governo federal avalia incluir o JCP, que são os juros sobre capital próprio, como uma das medidas para compensar o recuo do IOF e as outras perdas da arrecadação também. E a proposta seria aumentar o imposto de renda sobre o JCP de 15% para 20%. Essa foi uma declaração à CNN Brasil. Embora ela esteja vindo como uma medida provisória, ou seja, uma lei temporária, a ideia é que o Congresso debata o tema. Até porque aqui no Brasil a gente já sabe, imposto que é aumentado por MPs sempre viram depois impostos definitivos. Os nossos governantes simplesmente esquecem de voltar atrás e revisar a medida que era provisória e extingui-la. Afinal de contas, aumentar impostos é apenas uma solução amarga para o triste problema crônico do país de não conseguir fazer uma reforma tributária à altura das necessidades do Brasil. Mas o fato é que essa proposta soma as outras medidas já mencionadas pelo Ministério da Fazenda através do nosso ministro, Fernando Haddad, que está buscando medidas para compensar a perda de arrecadação. E isso aí vai incluir imposto de renda sobre os títulos isentos, com menções específicas às LCIs, LCAs, além também de aumento da tributação sobre as bets. Sobre essa questão da renda fixa, eu ainda vou falar em mais detalhes nesse vídeo. Mas o ponto aqui é que, além disso tudo, o governo também pretende expor a taxação de investimentos em criptoativos com uma alíquota fixa de 17,5% de imposto de renda. Hoje, o imposto de renda aplicado a investimentos financeiros segue uma tabela regressiva, com alíquotas que diminuem conforme o prazo da aplicação. E esse é um aspecto importantíssimo, porque aqui gera espaço para o hot money, como a gente chama no mercado financeiro, ou seja, aquele dinheiro rápido, que ao invés dos títulos públicos e demais títulos de renda fixa oferecerem a rentabilidade máxima para investidores de longo prazo, não, esta abordagem aqui de tornar tudo 17,5% estimula a especulação em cima dos títulos de renda fixa também, incluindo as LCIs e as LCAs. Lembrando que a tabela regressiva, ela começa em 22,5% e vai parar nos 15% após 180 dias. Mas o fato é que, conforme publicado pelo Valor Econômico, também o governo deve ainda encaminhar uma medida provisória estabelecendo uma alíquota de 5% para a cobrança de imposto de renda dos fundos de investimento imobiliário e fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. A nova alíquota deve ser aplicada a partir de 2026. Então, o Valor Econômico também está trazendo esta informação, embora ela não está oficial ainda, mas é aquela história, onde tem fumaça tem fogo. E o Valor Econômico trouxe essa nota aqui realmente. Então, em resumo, o governo pretende aumentar a alíquota do JCP, saindo de 15% para 20%, as LCIs deixam de ser isentas, criptoativos passam a ter uma tributação mais clara e mais direta sobre os ganhos desses ativos em 17,5%, e os FIIs e FIAGROS existe a possibilidade, embora ainda não confirmada pelo governo, trazido aqui pelo Valor Econômico, que é um outro jornal, informando que essa alíquota pode ser de 5% sobre os dividendos, ou seja, os fundos de investimento deixarão de ser isentos de imposto de renda para quem recebe os dividendos, ou seja, os cotistas. E aí, o que você achou disso? Deixa nos comentários abaixo a sua opinião, se é a favor ou contra o governo executar essas medidas aqui. Agora vamos falar da Petrobras, afinal de contas, é uma das ações mais negociadas da Bolsa de Valores e nos últimos anos
anos, se tornou uma das maiores pagadoras de dividendos, chegando a ter o título de maior pagador de dividendos do mundo por um curto período. E isso tudo atraiu muitos investidores que buscaram renda passiva com a Petrobras. No entanto, o preço do petróleo no mercado global, ou seja, o Brent, e as decisões do governo sobre a empresa trazem volatilidade e muita incerteza também para os investidores. E é nesse cenário que o Santander e o Bank of America acreditam que a estatal deve pagar dividendos menos atraentes entre 2025 e 2026. Inclusive, os dois bancos decidiram cortar sua recomendação e o preço-alvo também. A recomendação saiu de compra para neutra, o que significa dizer que os dois bancões aqui ficaram em cima do muro. A recomendação neutra significa se você já tem as ações, não faça nada, e se você não tem, também não compre. E ainda por cima cortaram o preço-alvo das ações preferenciais, PET-R4, caindo para R$ 38,00 no caso do Santander, e o Bank of America cortou ainda mais, ou seja, passou o serrote ainda mais amolado, R$ 34,00 aqui no preço-alvo das ações no mercado da Bolsa de Valores para o ano de 2025. Mas é claro que a gente precisa principalmente entender quais foram os motivos dos dois bancos para fazer esse rebaixamento. É importante que a gente compreenda as motivações das casas de análise e de grandes bancos, porque eles acabam criando tendências no mercado e nós, investidores mais bem instruídos, por assim dizer, precisamos conhecer todo esse panorama para tomar as nossas decisões com mais tranquilidade, sem trocar os pés pelas mãos e sem aquele frio na barriga no momento chave, no momento que a gente precisa tomar a decisão. E a principal razão apontada pelos dois bancos é a expectativa da Petrobras enfrentar uma situação financeira mais difícil entre esses 2 anos, 2025 e 2026, principalmente devido ao recuo nos preços do petróleo, onde o Brent já caiu 10% nesse ano, impactado por incertezas globais e pelo aumento da produção da OPEP+ também. Isso levaria a Petrobras a ter dividendos menos atraentes, como a matéria está trazendo, mas em relação aos últimos anos. Aliás, a Petrobras ela já vem reduzindo o pagamento dos seus dividendos, porque como eu vim explicando aqui no Ativo Virtual, desde o final do ano de 2022, a empresa fez diversos desinvestimentos e não tem como esperar da Petrobras que ela continue pagando o mesmo patamar de dividendos que ela pagava nos momentos em que ela estava vendendo aqueles diversos ativos que ela considerava não estratégicos para o seu core business, que é exploração em águas profundas e ultra profundas. E aí, esses desinvestimentos são efeitos não recorrentes de caixa, que significa dizer que vendeu, recebeu dinheiro e não vai receber de novo. Então, deixando isso claríssimo para a nossa comunidade, aí sim, vamos falar aqui de dividendos menos atraentes na visão do Santander e do Bank of America. No caso do Santander, ele calcula que o dividend yield será de aproximadamente 10% entre 2025 e 2026, considerando apenas dividendos ordinários. Lembrando que o governo está ávido para receber dividendos para justamente alcançar a meta fiscal. Então, existe a possibilidade de fazer com que as estatais paguem mais dividendos. E a única forma de fazer isso é por dividendos extraordinários, aqueles que fogem o calendário padrão das empresas através de adiantamentos, como por exemplo o JCP, ou até mesmo dividendos, desde que sejam de reservas estratégicas das empresas ou excesso de caixa. Ainda assim, é o que eles classificaram aqui como pouco atrativo devido ao histórico da Petrobras, que já entregou 21,5% em um ano de 2024. Claro, 21,5% considerando dividendos totais e não apenas os ordinários. Para o Bank of America, ele está projetando um pouco maior, 12,2% no ano de 2025 e 12,3% em 2026, mas ainda vê o diferencial competitivo da Petrobras diminuindo em relação aos concorrentes em termos de dividendos. Mas a verdade é que a Petrobras tem um diferencial de todas as empresas que exploram petróleo aqui no Brasil. Ela é a que tem a maior eficiência e, naturalmente, vai conseguir a maior lucratividade por conta dessa eficiência. A própria diretoria da Petrobras já admitiu que precisará cortar custos e rever projetos por causa de novos preços do petróleo e que, por isso, pode afetar sim o pagamento de dividendos extraordinários e não os ordinários. O plano do governo é, inclusive, elevar a arrecadação do setor de petróleo, inclusive com aumento de royalties, que também pode acabar prejudicando as contas da Petrobras, de acordo aqui com a visão do Bank of America. Lembrando que quem assiste ao Ativo Virtual já está sabendo disso nesse vídeo aqui que eu trouxe há poucos dias atrás. Atualmente, as ações da Petrobras com PET-R4 estão continuamente caindo nas suas cotações, como podemos ver nesse gráfico aqui. No momento que eu estou gravando o vídeo, a R$ 29,27, desvalorizando 7,79% nos últimos 12 meses. O PL da empresa continua muito barato, apenas 7,84% e melhorando porque a empresa recuperou, ou seja, reverteu prejuízos em lucro na comparação quarto trimestre de 2024 com o primeiro trimestre deste ano. Já no PVP, ela se encontra 5%
5% abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, está descontada, e pagando dividend yield de 22,26%. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual estamos comemorando constantemente. Se observarmos aqui no grupo VIP de opções, estamos gerando dividendos sintéticos entre 49 e 60 centavos por ação para a nossa comunidade. Lembrando que isso aqui é possível fazer todos os meses, e tudo que vai bastar é que você conheça as técnicas certas e aplique elas no momento certo. Ou seja, para a Petrobras com PET R4, conseguimos um dividendo sintético acima do último pagamento de dividendos normais. E aqui no grupo VIP de ações, nós estamos comemorando o tempo todo. Vejam só, pessoal, esse estudo publicado sobre a Copel, onde as ações chegaram aos R$ 11,82, na data de gravação desse vídeo, é claro, mas assim, conseguimos um resultado de 44% nessa operação aqui. E é claro, você não precisa vender as ações, mas caso seja sua vontade, fazer um swing trade e conseguir colocar 44% de valorização, ou seja, aumento do seu patrimônio no bolso, então está aqui uma opção também. Se não, melhora apenas o seu dividend yield on cost, porque você comprou em um bom momento no mercado. E não para por aí não. Temos também o Bradesco, que recentemente saltou sua cotação, chegando aos R$ 15,02 no dia 8 de maio de 2025 e alcançamos uma valorização de 27,87%. Além da Embraer, que batemos 12,84% e muitas outras opções aqui no grupo VIP, porque ainda estudamos BDRs, trazemos projeções e preço-teto de diversos ativos, além de vários estudos a respeito de ETFs. Tudo para você dolarizar sua carteira e receber dividendos em dólares também. Ficou interessado? Então aproveita para assinar agora mesmo, porque já estão acontecendo descontos de 25% no semestre da virada. E aqui é o seu semestre da virada, porque com certeza o grupo VIP vai te adicionar muito conhecimento, além de ter acesso aos treinamentos e depois a fazer operações práticas, com base nos estudos e nas operações que eu e o meu time estamos fazendo. E é claro, o cupom vai estar nos vídeos do Ativo Virtual no comentário fixado, ou seja, o primeiro comentário de cada vídeo. Mas atenção, essa promoção foi prorrogada a pedido da nossa comunidade até o dia 20 de junho. Agora vamos falar do novo anúncio de pagamento de dividendos em forma de JCP aqui de 90 milhões de reais. E qual foi o bancão que aprovou esse pagamento que a matéria está trazendo? Aqui estamos falando do Banco Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E é claro que para facilitar a visualização das datas, dos rendimentos e também das rentabilidades, vamos ver aqui no site do Ativo Virtual, no radar de dividendos, na área exclusiva para membros do canal. Porque aqui o radar de dividendos fica monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades para nossa comunidade. E traz para cá até mesmo aqueles anúncios que sequer foram publicados oficialmente porque estão apenas nas atas de reunião dos conselhos de administração. No caso aqui do Banco Banrisul, sim, ele fez um anúncio oficial na segunda-feira, dia 9 de junho, de um pagamento em forma de JCP. A data com no dia 12 de junho, quinta-feira, e a data do pagamento no dia 26 de junho, quinta-feira também. O valor é de 22 centavos por ação, ou seja, ação ordinária, preferencial categoria A ou categoria B. No caso de BRSR3, a rentabilidade bruta é de 1,83%, BRSR5 de 1,44% e BRSR6, que são as ações mais líquidas do Banrisul, de 1,90%. Lembrando que esse percentual aqui de rentabilidade é com base nas cotações da data da aprovação. Atualmente, o Banco Banrisul com BRSR6 está aqui cotado a R$ 11,57, valorizando 13,11% nos últimos 12 meses. O PL é muito barato, apenas 6,17. Lembrando que aqui no Brasil, os mais conservadores buscam PLs entre 10 vezes e 12 vezes. Então, 6,17 realmente é muito barato, até porque esse PVP não mente não. 55% mais barato do que o valor patrimonial do banco. E nesse indicador, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, você pode considerar uma analogia, como por exemplo, imagine só, você tem um imóvel que você já está acompanhando há bastante tempo e existem vários dele na região onde você está acompanhando e que, por acaso, você sabe que ele vale 100 mil reais. Por uma razão ou por outra, um deles está sendo vendido a 45 mil reais. É exatamente esse aqui o caso do Banco Banrisul. Claro, o desconto ele só vem com condições especiais, que geralmente são condições de dificuldade. O Banco Banrisul tem lá as dificuldades dele, mas continua sendo um banco rentável, apesar da rentabilidade não ser a melhor dos últimos anos, mas tem um belo payout, ou seja, um pagamento de dividendos interessante, com um dividendo bem estável ao longo dos anos e fazendo muitos pagamentos de dividendos ao longo dos meses. Aliás, aqui no Investidor 10, no momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não tem esse anúncio, mas você pode acompanhar lá no radar de dividendos do Ativo Virtual.
Agora vamos falar das empresas que tiveram o maior lucro da B3 no primeiro trimestre do ano de 2025, aqui as top 10. Lembrando que o Banco do Brasil teve o quarto maior lucro da B3 nos seus resultados que o banco trouxe recentemente. Embora o Banco do Brasil frustrou o mercado mesmo com essa quarta posição. E é claro que se você assistiu o Fique Preparado do Ativo Virtual, que eu trouxe há poucas semanas atrás, um vídeo de 24 minutos, realmente servindo aqui de mini curso a respeito do Banco do Brasil, você sabe perfeitamente o que aconteceu, além de falar de perspectivas, projeções e preço teto. E cuidado para não ser enganado pelo mercado. Tem esse vídeo aqui que eu trouxe recentemente, recomendo fortemente que você assista a ele, para entender por que as ações do Banco do Brasil estão caindo tão forte assim, ou seja, elas não param de cair. O que está acontecendo? Assista esse vídeo aqui que vai fazer diferença para você. E a questão é que o Banco do Brasil trouxe esse lucro líquido de 7,37 bilhões de reais registrados no primeiro trimestre do ano de 2025, o que decepcionou o mercado, que esperava muito mais do que isso. Mas de uma maneira resumida, por que o lucro do Banco do Brasil caiu? Bem, ele foi afetado por fatores como o aumento da Selic, mudanças regulatórias que exigiram mais provisões, ou seja, reservas para possíveis calotes, e principalmente pelo aumento da inadimplência do agronegócio. Mas ainda existe um outro elemento que vai afetar aqui as contas do Banco do Brasil, que eu pretendo trazer em um vídeo separado, porque o assunto vai ser um pouco mais longo. De todo modo, temos aqui a lista dos maiores lucros líquidos da Bolsa de Valores no primeiro trimestre do ano de 2025. Realmente, o Banco do Brasil, considerando o lucro líquido contábil de 6,7 bilhões de reais, a Vale com 8,1 bilhões de reais, o Itaú com 10,9 bilhões de reais, e muita atenção aqui, porque o Itaú trouxe recordes novamente, de aumento de carteira de crédito e lucratividade. Se você quer entender melhor a respeito do Itaú, deixe nos comentários abaixo. Eu, inclusive, acho que valeria um vídeo a respeito da Itaúsa. Mas aqui no Ativo Virtual, quem influencia é a nossa comunidade. É por isso que eu sempre falo para vocês deixarem, inclusive, o código do ativo que vocês gostariam que eu fizesse análise aqui no canal, porque isso facilita eu contabilizar todos os pedidos nos comentários dos vídeos. E por fim, a Petrobras, que reverteu o prejuízo do quarto trimestre do ano de 2024 em lucros de 35,2 bilhões de reais agora, no primeiro trimestre deste ano. As posições abaixo do Banco do Brasil ficaram com a Suzano, com 6,3 bilhões, praticamente colada ali no Banco do Brasil. O Bradesco, que cresceu absurdamente, 5,8 bilhões, e fez com que as ações decolassem na Bolsa de Valores semanas após a apresentação dos resultados. O Santander, 3,7 bilhões, também indo muito bem. Ambev, com 3,7 bilhões. BTG Pactual, com 3,2 e a JBS, com 2,9 bilhões de reais. Outra empresa interessante para falar sobre as perspectivas futuras. Até comentei recentemente em um dos vídeos do Giro Rápido do Mercado. Bem, e qual o impacto para nós, acionistas do Banco do Brasil? O que esse ranking acaba revelando? Bem, ele mostra que, mesmo com esse resultado frustrante, entre aspas, para um gigante como o Banco do Brasil, ainda é um lucro absolutamente enorme, colocando ele entre os maiores da Bolsa de Valores. Isso sublinha a escala das grandes empresas que estão listadas na B3. E na ordem, temos aqui o Itaú, o Itubi4, nos R$ 36,39, valorizando 36,65% nos últimos 12 meses. O PL continua muito bom, 9,39%, e o PVP mostra que o banco está 95% acima do valor patrimonial. Dividend yield de 7,19% depois dessa forte valorização. Já a Vale recentemente valorizou no mercado, chegando a R$ 53,19, mas ainda em desvalorização de 8,60% nos últimos 12 meses. Dá tempo ainda. PL de 7,67%, PVP 19% acima do valor patrimonial. Dividend yield atual de aproximadamente 9%. E então, o Banco do Brasil realmente caindo nas suas cotações, chegando aqui aos R$ 21,79, quem diria, 13% de desvalorização nos últimos 12 meses, trazendo PL para níveis interessantíssimos, 5,72, e um PVP que não deixa dúvida não. O banco está 31% abaixo do seu valor patrimonial, com um dividend yield impressionante de quase 14% nesse patamar de preços. E só para servir de comparação, o preço atual do Banco do Brasil está trazendo o PL dele para 5,68, que é muito próximo do que vimos no ano de 2024, de 5,25, mesmo depois do desdobramento das ações. E agora vamos falar sobre a renda fixa. Será que vai acabar a isenção para todos os títulos aqui em relação ao imposto de renda? Bem, precisamos entender essa proposta do governo para avaliar o cenário atual. A verdade é que no Brasil, alguns investimentos de renda fixa, como LCIs e as LCAs, e os dividendos dos fundos imobiliários e fiagros são atualmente isentos de imposto de renda. Isso para pessoas físicas, é claro. E essa isenção existe para incentivar o investimento em setores estratégicos
estratégicos como o agronegócio, o imobiliário e a infraestrutura. No entanto, o governo federal está buscando formas de aumentar a arrecadação e equilibrar as contas públicas. Afinal, onde se gasta mais do que arrecada, precisa fazer algum tipo de manobra. E ao invés de reduzir os gastos públicos, eles estão aumentando. Então, a única solução, já que não vai baixar os gastos públicos, é realmente aumentar os impostos. E uma das principais propostas nesse sentido acabou de ser anunciada pelo Ministério da Fazenda, onde o governo avalia acabar com a isenção do imposto de renda para uma série de títulos de renda fixa a partir do ano de 2026. Entre eles, as LCIs, que são as letras de crédito imobiliário, as LCAs, letras de crédito do agronegócio, os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E aqui você já deve estar lembrando que existem vários fundos imobiliários que investem utilizando este instrumento aqui. Além também dos CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, mesma coisa aqui em relação aos fundos imobiliários, as debêntures incentivadas e os LCDs, que são as letras de crédito do desenvolvimento. Sendo que a proposta então traz 5% de imposto de renda para esses títulos todos. O que, consequentemente, a gente logo entende. A matéria que eu trouxe logo no início aqui desse vídeo, apresentada pelo Valor Econômico, que poderia respingar lá nos fundos imobiliários e também nos FIAGROS, ou seja, os fundos de investimentos imobiliários e os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Afinal de contas, os dividendos desses fundos, que hoje são isentos para as pessoas físicas, sob certas condições, é claro, teriam também uma nova alíquota de 5% de imposto de renda a partir do ano de 2026. Além de criptoativos, que eu já tinha mencionado, com 17,5%, o governo até mesmo estuda criar uma alíquota fixa de 17,5% também para os demais investimentos de renda fixa, como até mesmo Tesouro Direto e CDBs, substituindo a tabela regressiva atual que eu havia comentado no início do vídeo, que vai dos 22,5% até 15% depois de 180 dias de aplicação. Então, por que a isenção existe e agora vai acabar? Bem, o Haddad justificou que esses títulos isentos estão criando distorções no mercado de crédito e que, mesmo com os 5% de imposto de renda, eles continuarão sendo bastante incentivados em comparação com outros investimentos. A proposta deve vir via medida provisória, que eu havia mencionado também, e ainda precisa ser debatida no Congresso e aprovada pelo presidente Lula. E para quem é investidor, essa é uma notícia de grande impacto, afinal de contas ela sinaliza uma mudança na política fiscal do país para os investimentos. Menor rentabilidade líquida, reavaliação de portfólio, ou seja, os investidores precisarão reavaliar seus portfólios comparando novamente esses títulos com outras opções de renda fixa e também da renda variável, o que pode levar a um redirecionamento de capital, além também do impacto no financiamento setorial, é claro. Afinal, essa medida pode aumentar o custo de captação para os setores de agronegócio, imobiliário e de infraestrutura, que dependem muito desses títulos para se autofinanciarem. E é claro que o risco principal aqui é a aprovação dessas propostas no Congresso. Honestamente e pessoalmente, eu espero que o governo reflita a respeito dessas decisões, as consequências que elas vão trazer necessariamente para a nossa economia, o desincentivo do investidor de longo prazo e diversas outras consequências que eu vim falando ao longo desse vídeo. Afinal de contas, se elas virarem lei, elas podem gerar uma onda de revisões nos rendimentos e na atratividade também de diversos ativos, impactando suas cotações, onde a incerteza regulatória já gera volatilidade no mercado. Afinal, como eu sempre explico, o mercado não gosta de incertezas. Mas já deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.